Oi, gente, bem-vindos a mais esse vídeo, mais esse study vlog, estudando 3 idiomas, como sempre, inglês, francês e espanhol. Fazia um tempinho que eu não trazia os 3 no mesmo vídeo, aí eu decidi trazer, porque eu tirei esse dia aí pra dar uma reforçada nos meus estudos, deixar o Enem um pouquinho de lado e dar uma atençãozinha pro meu hobby. Então, eu queria falar também um pouquinho com vocês sobre uma coisa que eu perguntei lá no meu Instagram. Se você não me segue lá ainda, eu vou deixar o arroba aqui embaixo, que eu perguntei quais eram as maiores dificuldades de vocês na hora de vocês aprenderem idiomas. E eu recebi muitas respostas bem interessantes, muito obrigada se você foi uma das pessoas que respondeu. E aí eu queria discutir um pouquinho com vocês hoje sobre algumas dessas coisas, porque são dúvidas, dificuldades que são muito frequentes e realmente eu achei super interessantes. A primeira, até foi a primeira que me mandaram, é aprender a aprender. E eu achei isso muito legal de falar aqui, porque é uma coisa que a gente não se toca muito, a gente não menciona muito. A gente fica mais preocupado em como aprender o idioma, mas como que eu vou aprender a aprender? Porque são coisas diferentes. Uma coisa é a gente aprender o idioma, e outra é a gente saber como que a gente vai aprender. E tem duas coisinhas que eu queria mencionar, que a primeira é que a gente precisa descobrir primeiro quem a gente é, né? Como que a gente aprende melhor. Como já dizia o Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, qual é o teu tipo de estudo? Qual é o tipo de estudo que te leva a progredir mais? É escutando, é assistindo vídeo, é escrevendo, falando. Cada um de nós aprende de um jeito melhor. Então, o meu jeito, por exemplo, é quando eu assisto vídeo, quando eu escuto música. Pode até ser assim, diferente, mas é escutando música e assistindo vídeo que eu consigo aprender muita coisa. Com música, por exemplo, eu consigo aprender vocabulário, eu consigo aprender a pronúncia. Claro que a pronúncia da música não é 100% fiel à realidade por conta da melodia, mas mesmo assim, eu consigo aprender muita coisa só com a música. E por isso que eu tiro proveito da música, e é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa tirar proveito da nossa facilidade. Então, primeiro descobre o jeito que tu aprende melhor, mas é claro que tu não vai só estudar desse jeito. Por exemplo, se você é bom em escrita, você não vai só praticar a escrita, mas você vai tirar o maior proveito possível da escrita. Você vai usar a escrita para aprender gramática, para aprender vocabulário, para aprender a expressar uma opinião no idioma. Você vai aprender a escrever as palavras, principalmente se for francês, porque tem um monte de acento, palavras complicadas de escrever. Então, assim, só escrevendo tu vai conseguir aprender bastante coisa. Mas não só a escrita vai te trazer tudo que você precisa. Então, você também vai precisar falar, também vai precisar escutar, porque de nada adianta você só saber escrever e você não saber entender um nativo falando. Então, claro que você vai tirar proveito disso, dessa sua facilidade, mas não vai fazer só isso. Então, dá pra você fazer, tipo, um equilíbrio bem legal disso e conseguir aprender melhor. Porque depois que eu descobri o jeito que eu aprendia melhor, eu consegui progredir mais. Porque assistindo vídeo no YouTube, eu consigo aprender muita coisa, eu tiro muita dúvida que eu tenho, eu consigo entender mais coisa. Escutando música também. Então, esse é o meu jeito e você tem que descobrir o seu, porque isso que vai te ajudar. E outra coisa também é a gente ver dicas de outras pessoas que já aprenderam o idioma ou qualquer coisa, qualquer dica de estudo. Porque a gente sabe como outra pessoa aplicava, né, as ferramentas que elas usam para estudar. É assim que a gente também vai conseguir ver um jeito melhor pra gente aplicar essas ferramentas, por exemplo, um curso. Como que eu faço esse curso do jeito certo pra eu aprender? Então você vai ver outra pessoa que já fez e como que ela fazia. Tipo de idiomas. Eu vou ver outra pessoa como que ela já aprendeu o inglês, como que ela já aprendeu o francês, pra eu ver como que era a rotina dela, como que ela usava os aplicativos. E eu acho que isso é super importante da gente fazer pra poder aprender outro idioma. Outra dificuldade que mencionaram comigo foi a constância. E eu acho que isso também tem tudo a ver
com o jeito que você encara aquele idioma, sabe? Se você gosta muito de estudar idiomas, se você é apaixonado por aquele idioma, se pra você não é entediante estudar aquele idioma, vai ser mais fácil de você manter a constância, porque pra você não é uma coisa chata. Então, pra você é divertido aprender aquele idioma, é uma coisa que faz o seu dia melhor, então vai ser bem mais fácil de você estudar todo dia. Mas caso você seja uma das pessoas que não gostam tanto assim de aprender outro idioma, que pelo simples fato de ser um estudo já desanima, então você precisa começar a colocar esse idioma na sua vida com pequenas doses e também de um jeito que seja um pouco mais divertido. Escutando música, assistindo série, porque dá pra aprender muita coisa fazendo isso, e é uma coisa que não é nem um pouco chata, principalmente se você gosta de série. E com pequenas doses, porque aí você vai se acostumando, você vai meio que criando um hábito, e aí quando você vê, você já tem aquele idioma todo dia na sua vida, e você não se sente mais tão contrariado ao estudar aquele idioma, ter essa constância, porque claramente estudar 3 horas por dia é muito mais cansativo do que tu estudar só 1 hora ou meia hora. Então, isso daí vai de cada um, da rotina de cada um, e também, né, da nossa vontade de aprender aquele idioma. Aí outra coisa também, outra dificuldade que falaram foi manter o que já aprendeu, memorizar, não esquecer das coisas. Eu acho que esse foi o que mais falaram. E realmente eu acho que é a maior dificuldade mesmo para a maioria das pessoas. Só que isso vai muito do jeito que tu tenta revisar. Porque muitas pessoas tentam revisar o conteúdo que já aprenderam lendo no caderno, relendo a anotação, resumo, conceito. Isso não ajuda. Isso não vai te ajudar a memorizar o que tu já aprendeu, porque não te ajudou nem a entender o assunto. O maior fator aqui não é decorar, porque você não vai decorar alguma coisa para aprender um idioma. É você realmente entender. Então, se eu tô aprendendo o present perfect em inglês, não é relendo o conceito dele que eu vou memorizar. É eu aplicando ele, porque não me adianta de nada eu saber como que é a estrutura do present perfect e eu não saber usar ele, não saber entender ele no contexto. Então, isso quem vai te trazer é o próprio idioma, você consumindo ele. É você fazendo uma imersão nele. Eu sei que muita gente fala isso, que de repente você já tá cansado de escutar, que você precisa fazer uma imersão, mas é essa imersão que vai te trazer a maior parte do idioma. É ali que você vai conseguir revisar muita coisa, porque você vai revisar coisa até escutando música e vendo série. E eu cheguei até a falar sobre isso lá no meu Instagram, porque eu precisava já falar sobre isso na hora. Tava até agoniada que muita gente tinha falado isso, e aí eu já queria falar o que eu achava sobre o assunto. E o nosso cérebro, ele trabalha muito com associação. Então, por exemplo, quando eu fui aprender alguns verbos no inglês, escutando música da One Direction. E sim, pode ser até uma coisa tipo assim, como assim tu aprendeu o verbo escutando música de boy band? Sim, gente, foi. Porque quando eu escutava música, eu associava o vocabulário com aquela música. Então, hoje, quando eu vejo aquela palavra, eu lembro da música, porque meu cérebro associou com aquela música, criou uma emoção forte. Então, por isso que me ajudou a memorizar todas aquelas palavras. Mas isso porque eu associei. E também porque eu via muitas vezes. Eu escutava muitas vezes aquela música e de repente eu vi depois num livro, numa série, e aí isso tudo foi contribuindo para eu memorizar a palavra. E uma coisa é que vocês precisam rever a palavra 17 vezes, mas não rever só no mesmo lugar. Até foi um estudo que eu vi, que eu cheguei também a mencionar lá no Instagram, que a gente precisa ser exposto a uma palavra 17 vezes, tem palavra que é até 20 vezes, pra gente poder realmente aprender ela. E isso, sabe, eu achei super importante da gente saber. Porque às vezes a gente acha que é só escrevendo no caderno, ou então ver num flashcard. Mas, tipo, pensa bem. Tu vai revisar a mesma palavra 17 vezes no flashcard, todas as palavras do idioma? Eu acho bem, assim, difícil. E então, por isso que a gente precisa mesmo se expor ao idioma, assistir filme, série, ler coisas no Instagram, no idioma, qualquer coisa.
Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue lá no Instagram também e até a próxima!